É isso aí, galera, aqui quem fala é o Gandhi e eu tô aqui na Extreme Sim Racing e pergunto: você sabe o que é um volante Direct Drive e qual o nível de experiência ele oferece na pilotagem virtual? Será que você precisa de um volante desse na sua vida? E é tudo isso mesmo que o pessoal fala por aí? Hoje eu tenho a oportunidade de apresentar e testar dois modelos que utilizam essa tecnologia de Force Feedback. A opção da marca Fanatec, aqui no kit com a base DD1, atrelado ao aro oficial F1. Esse kit é conhecido como Fanatec Podium Racing Wheel F1. E a outra opção, da marca C-Magic, com a base M10, junto ao aro GT4, modelo Fórmula. Esse Direct Drive chamou a atenção do pessoal lá do exterior, pois mesmo sendo um investimento menor do que os outros Direct Drive do mercado, ainda entrega uma opção e uma experiência muito premium e completa. Será esse o grande custo-benefício das opções Direct Drive do mercado? Vamos descobrir. Contextualizando, no automobilismo virtual, qualquer volante que se preze possui algum tipo de force feedback. É quando existe um motor na base que passa as informações do carro virtual e as reações ali, coisas como peso, trepidações e tudo, e vai passando isso para o aro do volante ali na sua mão. E existem várias formas de transmitir essa força do motor até o eixo do volante. A mais popular e barata é através de engrenagens, encontrada em volantes com force feedback da marca Logitech, por exemplo. Esse sistema deixa o conjunto mais barato e já entrega as respostas necessárias para que você consiga conduzir o carro e até ser competitivo. Só tem o ônus de ser um pouco barulhento, ter baixa fidelidade nas informações e ter uma resistência no giro e delay indesejados devido às engrenagens. Um nível acima, temos os volantes que transmitem o force feedback através de correias. São sistemas encontrados em volantes da marca Thrustmaster e da própria Fanatec. Com correias, a sensação é bem mais silenciosa, suave e robusta, não passa a sensação de você estar lidando com um brinquedo. Vale conferir esse vídeo antigo que eu comparo o Logitech G29 com engrenagens contra o Thrustmaster T300 com correias. E finalmente chegamos no Direct Drive, sistema utilizado nos exemplares que temos aqui hoje. Eles têm o motor conectado diretamente no eixo do volante, daí o nome Direct Drive. Eles se conectam sem qualquer intermediário de transmissão, como engrenagens ou correias. E na prática, isso resulta em uma sensação de force feedback mais fiel. Você sente simplesmente tudo, desde o relevo mais sutil da pista e o atrito do pneu com ela, até as transferências de peso, perca de aderência e tudo isso de uma forma muito mais clara, muito mais óbvia. A rapidez na transmissão do que acontece da pista virtual para suas mãos e vice-versa também é otimizada. Bases Direct Drive também são capazes de transferir muita força para o aro do volante. Eu digo muita força mesmo. Elas podem ser de 5 a 10 vezes mais fortes que um Logitech G29, por exemplo. Se isso é vantagem para o consumidor final, talvez não. É aquela mesma história de que a câmera com mais megapixels nem sempre é a melhor só por conta disso. Considere também o cockpit em que vai montar um Direct Drive, pois além dessa força toda, essas bases também são bem pesadas. Elas são fortes, pesadas e hoje cada vez mais populares no mercado. Isso fez com que a Extreme Sim Racing passasse por uma atualização na estrutura dos seus cockpits, que desde o final de 2020 passaram a utilizar parafusos, rebites, arruelas e chapas mais grossas para poder lidar ainda melhor com essas forças. Francamente, pilotar um volante Direct Drive é uma experiência diferenciada. Além dos modelos que a gente está testando aqui no estúdio, eu já tive a oportunidade de testar outros modelos, como o EquiForce, aquelas outras soluções que o pessoal converte um motor industrial, agrega uma caixa controladora e transforma no volante. E a sensação do Direct Drive sempre é distinta e é muito mais positiva, assim comparada até mesmo a um bom volante por correia. Mas
Já que Direct Drive é Direct Drive, vale a pena comprar qualquer modelo que tenha essa tecnologia e ser feliz? Bom, digamos que existam algumas comodidades para aqueles que estejam dispostos a pagar mais. Existem algumas características que influenciam na experiência e preço de opções Direct Drive no mercado e vamos comentar um pouco delas aqui nesse vídeo. Eu já deixo claro que Gandhi, eu não sou nenhum engenheiro, então a visão que eu vou compartilhar é de alguém que já teve contato com vários modelos de volante e também de uma pessoa que pode comparar um do lado do outro, como temos aqui. Vamos começar com a quantidade de torque do motor e a sua importância. Torque, para quem não sabe, é a força de giro. É um tema polêmico, pois, por um lado, as fabricantes sempre dão muita ênfase para esse número. A Fanatec, por exemplo, tem um pico de 20 Nm e a comunidade, por outro lado, sempre fala que você nunca vai usar o volante nessa força. Realmente, pilotar com esse volante utilizando a força máxima de 20 Nm é inviável. Força para deslocar o seu punho não dá. Só é legal para impressionar seus amigos, quando eles vão te visitar, você fala, olha meu volante novo, ele é muito forte, duvido você dar uma volta, aí é legal. Ajustando uma configuração confortável para você pilotar esse volante no dia a dia, pessoalmente eu deixei o ganho real entre 40% e 50%. Isso levando em consideração as configurações do software do volante e também as de dentro do jogo. Mas quanta força é necessária para girar um volante real de um carro? Eu não encontrei nada científico confirmando esse valor, então eu tomei como base esse mostrador da Fanatec que informa o torque instantâneo durante a pilotagem. E a regulagem entre 6 e 8 Nm já ficou bem adequada para correr. Às vezes, para você simular um kart, dá para colocar 10 Nm. Mais que isso, na prática, no quesito peso do volante, não faz sentido. O Simatic M10, por exemplo, divulga 10 Nm de pico e eles rendem bem. O ganho em 60% já fica muito bom. Ter um motor torcudo é sim muito importante. Você tem uma maior amplitude para a aplicação dos efeitos, o que diminui o indesejado creeping, que é quando os efeitos se sobrepõem uns sobre os outros. E na teoria, ter mais torque influencia na velocidade do efeito. Então a força do volante sempre vai vencer a rigidez e a velocidade do seu braço. Quando eu digo velocidade, eu quero dizer que mesmo o aro girando bem rápido, você ainda vai sentir muita força. Na prática, ter um motor ultra potente vai fazer sentido nas seguintes situações. Vários amigos vão te visitar e todos querem pilotar no seu simulador novo. O amigo senta lá e acha que está em Le Mans e trocentas voltas e uma baita fila atrás. Então você vai lá, aumenta o force feedback no máximo, ninguém vai aguentar dar mais de 2 voltas. Ou se na sua cidade você está com lockdown e com todas as academias fechadas, você precisa manter a musculação dos braços, aí você vai lá e é uma academia isso aqui, cara, é muito louco. Agora, para pilotar no simulador, ter aquela sensação profunda de um volante Direct Drive, você não precisa de 20 Nm, como é o motor desse Fanatec. No final, isso resulta em um volante mais caro, e você paga por uma força a mais que nem vai chegar a usar. Às vezes compensa adquirir um modelo que tem um motor com força menor, que tende a custar menos, e investir o valor da diferença em uma boa pedaleira, por exemplo. Isso faria muito mais diferença na prática no seu setup. Ou então alguns outros mimos que podem fazer a diferença no próprio volante, como é o caso justamente do Simatic. Por ele ter um custo do motor menor, o investimento é transferido para o nível de construção e acabamento, da base do volante e do aro, do Quick Release, que usa o mesmo padrão de alguns carros reais e é melhor até mesmo que o Fanatec, é um dos melhores que eu vi no AV. Ter um sistema wireless do volante com a conexão ali para você passar a energia e as informações dos botões e marchas sem ter que ficar com aquele cabo pendurado enroscando em tudo quando você gira o volante. Entendida a influência do torque na prática,
Agora vamos falar sobre os tipos de motores, que é o grande diferencial entre o Podium DD1 e o M10 que estamos testando aqui na Extreme. Porque um é mais forte que o outro, principal causa é o tipo de motor. Sem me aprofundar muito na engenharia da coisa, esse Fanatec Podium usa um tipo de servomotor Outrunner, enquanto o C-Magic M10 usa um motor de passo trifásico. Existem muitas características e definições por aí que se aplicam mais no mundo industrial, se você for pesquisar sobre isso, mas na prática e realidade no mundo dos simuladores, um servomotor tem maior capacidade de torque e é mais arredondado e suave, porém mais caro, enquanto o motor de passo, em comparação, tem potência menor, não é tão suave e custa menos. Geralmente o pessoal compara a experiência entre esses motores girando o volante desligado. Mesmo que muito sutil, ambos possuem uma sensação de granulação ao girar o volante e ela é mais evidente no C-Magic M10. É como se eu estivesse usando uma serra com vários dentes bem pequenos e pontudos, enquanto com o Fanatec os dentes são maiores e mais arredondados. Mas assim que você liga o volante e o motor fica magnetizado, não dá para mais sentir tanto essa granulação. E o que sobra dela se mescla com os efeitos do próprio force feedback. Então, pilotando, que é a forma certa de usar esses volantes, você não sente essa granulação do motor. Por isso, eu acho que não dá para usar esse fato como comparação. Agora, podendo pilotar os dois modelos em condições reais e iguais e intercalando entre um e o outro, é sim possível perceber a diferença. A experiência é rica em detalhes nos dois, mas o Fanatec com seu servomotor entrega os mesmos detalhes e força, só que de uma forma mais arredondada. Um outro piloto que testou aqui com a gente comentou que é como se o Fanatec você sentisse os coxins do carro trabalhando. A força, os detalhes são os mesmos, são equivalentes, mas é a suavidade de como isso é entregue que é o que muda. Eu joguei com o C-Magic por um tempo e aí passaram alguns dias e então eu montei e testei esse Fanatec. Eu fiquei um pouco decepcionado com o Fanatec, pois eu esperava mais de um motor que era um servo, eu sabia que ele era diferenciado. Mas foi só testando os dois lado a lado é que a diferença ficou perceptível para mim. E de fato, o Fanatec com o seu servomotor oferece uma experiência melhor de force feedback. E sobre os Quick Releases, o saque rápido. Volante Direct Drive está numa classe que permite você separar o aro do volante da base. E saque rápido permite você fazer isso de uma forma bem prática e rápida. Principalmente se você tem um segundo aro, é muito legal. Ou até mesmo se você possui apenas um modelo de volante e não fique trocando eles toda hora, a conexão precisa ser muito firme e robusta. As soluções de Direct Drive mais básicas do mercado geralmente não possuem um saque rápido, mas sim algum tipo de conexão que utiliza uma alavanca de pressão ou são parafusados mesmo e necessitam de um cabo externo para passar energia e dados para o aro do volante. Ter um cabo pendurado incomoda bastante e pode inviabilizar a pilotagem de carros que têm um giro muito grande do volante, como por exemplo no rally ou no drift, fica bem complicado. Outros modelos de Direct Drive têm um Quick Release, mas ainda precisam de uma conexão por cabo externo. E existem esses que temos aqui no estúdio, com o Quick Release e a transferência de dados que é feita sem fio. Eles também têm sistema sem fio para passar energia, por isso não é necessário qualquer tipo de bateria no aro do volante. Antigamente a Fanatec tinha problemas com seus Quick Releases, eles tinham bastante jogo, mesmo quando bem encaixados. A gente está com um lote bem recente da Fanatec aqui no estúdio e esse problema parece ter sido resolvido. De toda forma, o encaixe da Fanatec é em duas etapas. Você faz o encaixe e depois precisa girar essa peça para que realmente fique fixo e sem jogo. Se você encaixar e apertar bem, o jogo da peça é zero. A energia e informações são passadas para o eixo através desses pinos e do eixo até a placa do volante por Bluetooth. Isso permite que você gire o volante infinitamente sem enrolar qualquer cabo.
Já o C-Magic utiliza um Quick Release de apenas uma etapa. Basta você encaixar e está pronto. Não precisa de cabos e não precisa de rosquear nada. Ele transfere energia pelos pinos centrais do eixo e as informações por esse chip wireless de 2.4 GHz. No geral, a construção das bases de Direct Drive tende a ser muito boa. Elas são originadas da indústria e, por isso, elas sempre são muito pesadas e sólidas. Agora, se estendendo ao acoplamento do volante, ao aro, aos botões, é onde realmente começam a aparecer as variações, com os modelos mais básicos de entrada tendo um acabamento mais básico, às vezes até mesmo incompatível com o valor pago pelo kit. A Fanatec sempre foi referência no quesito acabamento. Os materiais, os botões, os detalhes sempre são os melhores. Para quem já teve contato com os produtos da marca sabe que eles sempre capricham. E não é diferente com o Fanatec Podium que temos aqui hoje. A construção é feita com alumínio, fibra de carbono, com os botões e os plásticos de primeira qualidade. E o aro F1 com revestimento em suede. A C-Magic chama a atenção e também traz essa sofisticação e faz valer cada centavo do investimento. A construção tem alumínio, o uso de fibra de carbono e a qualidade da pegada e os botões realmente estão presentes e fazem ela brigar com gente grande. Tudo isso passa uma sensação muito mais sólida durante a pilotagem. E devido ao aro do kit da C-Magic ter 30 cm, essa sensação de solidez é ainda mais amplificada. E comparar os dois aqui lado a lado realmente nos dá uma percepção única. O aro da Fanatec tem 27 cm de diâmetro e o da C-Magic tem 30. Então, com 27 na Fanatec, realmente parece que as suas mãos ficam tão juntas, parece que você está com aquelas metralhadoras do Rambo, sabe? Para vocês terem uma ideia, o diâmetro é menor até mesmo do que um volante da Logitech, que tem 28 centímetros. As pás atrás do volante realmente são show, cara. Elas são de fibra de carbono e possuem essa ação por imã, é a melhor sensação do mercado. E a Fanatec, na falta de um, tem 2 pares de pás sequenciais e mais um terceiro par de pás analógicas que podem ser usadas como embreagem. A C-Magic tem a opção de inclusão de pás analógicas, mas como dito, elas são opcionais. Hoje, no mercado, apenas esse kit Fanatec Podium F1 vai ser compatível com o PlayStation e com o PC, é claro. Já o C-Magic e todos os outros Direct Drive que você encontra por aí vão ser compatíveis apenas com o PC. Não que isso seja um grande limitador, já que os principais jogos de simulação profissional são exclusivos de PC, mas ter essa compatibilidade com o PlayStation pode ser um diferencial, caso essa seja a sua única plataforma de jogo, e principalmente caso você queira jogar Gran Turismo com o Direct Drive, sendo o Gran Turismo exclusivo para PlayStation. E aqui uma opinião para quem pretende jogar Gran Turismo com esse Direct Drive. O Fanatec Podium F1 funciona muito bem no Gran Turismo, mas não é um grande, tão expressivo upgrade assim se comparado ao Thrustmaster TGT, que é o volante oficial do Gran Turismo. O TGT é tão bem otimizado para o Gran Turismo que mesmo utilizando correias, ele já apresenta uma experiência muito rica no game. Eu acho que o upgrade para um Fanatec Podium não valeria tanto a pena. Ambas as marcas possuem um software próprio para a configuração do comportamento do motor. O da Fanatec é mais desenvolvido no momento e pode oferecer mais recursos para quem curte se aprofundar nesses ajustes, mas ambos os modelos já funcionam muito bem e são as configurações padrão. A Fanatec vai um passo além e permite que você faça vários desses ajustes dentro da pista através do seu visor que fica integrado no volante. É uma função que você encontra em toda a linha de volantes Fanatec, você ajusta sensibilidade, força, amortecimento e vários outros efeitos, com o diferencial de ter uma tela mostrando exatamente quanto que você fez de cada ajuste. Eu falo mais sobre esse sistema nesse vídeo aqui acima. O C-Magic também possui uma função similar de ajuste dentro da pista, mas é limitada a apenas o ganho e a velocidade do motor, e não possui um visor para referência.
Então, o ideal é você dar Alt Tab, realizar os ajustes e voltar para o jogo e sentir as mudanças, até que você encontre uma que atenda aos seus gostos. Para o consumidor final, esse tipo de volante está no nível tudo que dá, então eles merecem alguns mimos. Os dois modelos vão ter a parte eletrônica integrada junto à base do motor, então não é necessário ter uma caixa controladora externa com as placas e com o chip de processamento. Isso deixa o setup muito mais limpo e organizado, e você conecta o motor diretamente no USB do computador. Porém, vale citar que esses volantes ainda vão precisar de um tijolo enorme como fonte de energia. O acabamento da pegada em suede e as pás sequenciais em fibra de carbono realmente são um grande diferencial. É o seu ponto de contato com esse investimento tão valioso, e esses materiais fazem a diferença no uso desses volantes. Porém, esse tipo de pegada em suede, ele é bem conhecido por ficar marcada com o tempo. E principalmente esse da Fanatec, nesse tom azul, suja fácil que é uma beleza. E mais uma menção pro saque rápido, que é muito prazeroso. Melhor mimo, cara, nossa. E agora alguns mimos exclusivos do modelo da Fanatec. Dentro do aro tem motores internos para um efeito extra de vibração, assim como no joystick do PlayStation. Mas na pilotagem esse efeito acaba sendo abafado pelos efeitos do próprio motor principal do Force Feedback. Além da tela no aro para as configurações, existe uma segunda tela na base do motor com a descrição de cada ajuste e algumas abas também que mostram o uso da força instantânea do motor, a temperatura, gráficos de variações de force feedback, coolers, muito legal. O aro possui LEDs indicativos da RPM do motor e um segundo grupo de LEDs que indicam a bandeira sendo apresentada no momento. Bandeira amarela, bandeira verde, assim como existem nos volantes reais dos carros de Fórmula 1. Muito show! A C-Magic tem a cor dos botões configurável, mas não tem nenhum indicador de RPM. Claro que sempre dá para usar o que aparece no carro virtual dentro do jogo, mas ainda assim ter os LEDs reais ali no volante fazem falta para quem está assistindo de fora. Bom, para concluir um comparativo entre esses dois modelos que testamos aqui e considerando apenas o produto em si, se você busca fazer um upgrade no seu setup e pensa em entrar nesse mundo dos Direct Drive, esses dois modelos seriam uma excelente escolha. E considerando o valor e o que cada um oferece, eu digo que não exista uma escolha certa ou errada. No caso contrário, só se essa questão da compatibilidade com o PlayStation te influenciar diretamente. Claro que a opção da Fanatec, sem dúvidas, é melhor. Ela oferece alguns recursos a mais, é um motor mais potente, porém ela também é consideravelmente mais cara. Hoje não dá para a gente especificar muitos valores, porque eles variam com dólar, variam conforme as lojas, mas hoje esse kit da Fanatec é cerca de 60% mais caro que o kit da C-Magic. Com certeza o C-Magic é o melhor custo-benefício disparado, com tantas características similares ou tão boas quanto, e com o investimento do Fanatec dá para você comprar o kit da C-Magic e ainda sobra dinheiro para você investir numa pedaleira celular de carga e mais um cockpit Extreme Sim Race na linha 3.0 que foi projetado para lidar com esse tipo de peso, force feedback, desse direct drive celular de carga. Do ponto de vista do mercado brasileiro, pode não ser uma comparação muito justa, pois a Fanatec ela não opera oficialmente no Brasil. Então você teria que adquirir com algum importador independente, o que deixa em aberto toda essa questão de manutenção, garantia, e a gente está falando de um investimento muito alto para os padrões brasileiros. Então tem que ter muita atenção aí, pessoal. Bom, seja qual for a escolha, você realmente precisa de um volante Direct Drive na sua vida? Vamos responder isso aí. Acho que um fato importante para deixar claro aqui é que o volante Direct Drive não representa uma realidade. É isso. Essa é uma verdade. Isso mesmo, porque se você quer um equipamento que simule a realidade, um Direct Drive em todo o seu potencial, ele não simula o que você sentiria em um carro real de competição. E eu não digo só sobre o peso exagerado da direção,
Na verdade, conta a questão das informações mesmo, né? As informações que o carro transmite pelo lado do volante. Porque se você pilotar em um carro real, ele passa só uma pequena fração das informações e os detalhes que você sente em um Direct Drive como esse. E isso é confirmado, né, por pilotos que têm experiência no real e no virtual. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para os amigos e parceiros, o Matheus Stamp, que é o piloto com ampla experiência na GT3, monoposto, e também ao Vitor Gens, que correu por vários anos na Stock Car do Brasil, protótipos também e muito mais. São parceiros aqui da Extreme Sim Racing que ajudaram com as informações aprofundadas, né, sobre esses assuntos tão legais, e eles viveram esses dois mundos na prática, muito legal, então muito obrigado aí pela força. E sim, é claro que o simulador ele é limitado comparado à experiência com o carro real, pois no simulador você não tem aquelas informações que você sentiria com o corpo ou com o traseiro. Por isso que no simulador esses efeitos do corpo eles são todos repassados para o efeito do force feedback do volante, e os Direct Drive fazem isso da melhor forma possível. Esses detalhes a mais do force feedback nos Direct Drive eles vão tornar a experiência mais imersiva, consequentemente você vai ser mais constante e vai errar menos. Mas não espere que você vá ser mais rápido a partir dessas informações, porque na prática isso não acontece. Vários pilotos virtuais já fizeram esse teste de passar entre um tipo de volante e outro, fazer esse passo a mais e partir para o Direct Drive, e os tempos sempre são os mesmos. O que realmente vai fazer a diferença é você estar confortável com o seu setup e, claro, ter muito treino e alcançar aquela memória muscular. Nessa da recomendação, existem pessoas que querem ter a melhor experiência, querem algo especial, custe o que custar. Talvez essas pessoas já tenham comprado um Direct Drive antes de assistir esse vídeo mesmo. Se você está iniciando no automobilismo, eu não recomendo. Você simplesmente não vai entender ou não vai conseguir aproveitar a diferença que um Direct Drive proporciona. Começa com o Logitech mesmo, tem um cockpit que te acomode bem, e quando você começar os upgrades mais expressivos, começa com uma boa pedaleira celular de carga, vai fazer bem mais diferença na sua experiência. Já aos pilotos virtuais profissionais que acompanham esse vídeo, aqueles que já estão levando a competição a sério, que talvez já estejam há um tempo pilotando com volantes com force feedback por correias, eu digo que um Direct Drive pode ser um passo importante para se profissionalizar e se aprofundar totalmente no esporte, então é um upgrade muito válido. Eu agradeço a Extreme Sim Racing pela oportunidade e liberdade em poder testar e falar um pouco sobre esses assuntos. Eu espero que você tenha aprendido algo nesse vídeo e eu convido para que você se inscreva nesse canal para mais conteúdos assim. Pessoal, então é isso aí, falou e um grande abraço.